Shalom, amadas, amados, meus irmãos, bom dia! Vamos começar mais um vídeo com o objetivo, de aprendermos mais uma lição desse trimestre. Mas vou começar me apresentando. Eu me chamo Selma, eu congrego na Assembleia de Deus, em Camaçari, no estado da Bahia. Meu esposo, ele é dirigente de uma, como é que vocês falam em outros estados? É como se ele fosse um copastor, né? Aqui é dividido por setores e nos setores tem as congregações que são filiais da matriz, melhor dizendo. E o meu esposo, ele é superintendente de uma dessas filiais, né? E eu sirvo ao Senhor desde a minha infância, sou bacharel em teologia e amo a EBD, sou professora de escola dominical, né? Agora, já que me apresentei, todos me conhecem, todos que tiveram a oportunidade de estar assistindo os vídeos aqui no meu canal. E antes que comecemos o assunto, peço que você dê uma curtidinha e se inscreva, dê uma força ao meu canal para que ele cresça, já que ele é tão novinho, ele é um bebezinho e precisa se desenvolver. E para se desenvolver, eu conto com a vossa ajuda. Nós estamos hoje, estudaremos, melhor dizendo, a lição 8 do trimestre, né? Que o tema é uma lição de humildade. A palavra humildade significa condição de submissão ou de aflição na qual se experimenta uma perda de poder e de prestígio. Fora da fé bíblica, a humildade, nesse sentido, não seria normalmente considerada uma virtude. Eu estou dando o significado da palavra humildade no dicionário bíblico Tyndale, para quem tiver interesse, de saber de onde eu estou pegando esses dados, né? Dentro do contexto da tradição judaico-cristã, no entanto, a humildade é considerada a atitude apropriada dos seres humanos para com seu Criador. A humildade é uma consciência grata e espontânea de que a vida é um dom e é manifestada como um reconhecimento generoso e não hipócrita da dependência absoluta de Deus, né? Temos vários outros dados, mas não vamos nos ater porque o tempo é curto, né? Com esses dados que eu acabei de ler, dá para vocês entenderem o que significa humildade, né? Jesus, ele nos ensinou, ele requer de nós que nós venhamos praticar a humildade. Uma pessoa humilde, ela agrada a Deus. Uma pessoa humilde, ela não só agrada a Deus, mas ela agrada a todos que têm o prazer de conviver com ela, que têm o prazer de conhecê-la. Uma pessoa humilde, ela não é arrogante, ela tem prazer em servir, né? Certa feita eu ouvi alguém dizendo e gravei para a vida, né? Porque o apóstolo Paulo diz o que pra gente, né? Nos ensina na palavra, nas cartas dele, né? Examine tudo e retenha sempre o que é bom. O que não é bom a gente, descarta, a gente deleta. Mas o que é bom, o que vai contribuir para o seu crescimento espiritual, para o desenvolvimento do seu intelecto, do teu saber. Aí você, pega. Tudo aquilo que vai louvar a Deus, aí você, pega. Tudo aquilo que vai fazer você agregar ao reino, aí, você segura, absorve. Temos que ser esponja para absorver o que é bom, não o que é mal.
que é mal, que é ruim, o que vai nos prejudicar, o que vai atrapalhar a nossa comunhão com Deus. A gente, stop, isso não me serve, isso não vai entrar, isso não vai descer ao meu coração. Então, a humildade, ela é fundamental. E quando nós formos adentrando a lição, a gente vai ver os exemplos que Jesus ele deixou para nós, que ele demonstrou no seu ministério terreno, quando estava com os discípulos, dando a entender, deixando bem claro, faça como eu estou fazendo. Né? E ele veio para servir. Em todo tempo ele deixou bem claro que ele veio para servir. Certa feita, só para um adendo, né? Meu esposo, é claro que eu não vou dar nome, né? Porque é antiético, mas o fato em si é agregador e vai nos fazer entender um pouco mais sobre a humildade. Meu esposo, ele estava no púlpito e ele pediu a um dos irmãos do ministério que pegasse água para servir os demais que estavam sentados. Né? E a pessoa respondeu, não, eu não vou, peça um diácono para que sirva. E meu esposo, ele ficou muito triste com a resposta daquele companheiro de ministério. Ele falou, meu Deus do céu, que é isso? Pois então lá vou eu. Ele levantou, foi até o bebedouro, encheu os copos, colocou na bandeja e trouxe para servir a todos aqueles companheiros que estavam na tribuna. Né? Se o nosso mestre lavou os pés dos discípulos, o que é servir uma água, o que é demonstrar empatia, né? Na necessidade do nosso próximo, estar ali pronto para estar servindo, ajudando, auxiliando. Isso é diaconia, mostrar serviço, servir ao próximo. Né? Muitos acham que o título de diaconia é presbitério, pastor, é só ser servido. Não. Quem não presta para servir, não pode ser servido. Mas toda vez que a gente se dispõe, se disponibiliza a estar servindo aos nossos semelhantes, os nossos semelhantes também estarão disponíveis para nos servir quando tivermos uma necessidade. Oi, irmã Selma, então nós vamos servir só visando ser servido? Não. Não é bem assim, não é isso que eu estou dizendo. É servir em todo tempo, né? Sem segundas intenções, mas fazendo o que Jesus fez, né? O que ele deixou para nós. O texto áureo diz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Está em João 13, verso 15. A verdade prática diz, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Quem lê a história de Jesus, quem lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vai observar de forma minuciosa que Jesus em todo tempo ele serviu. Santa Ceia, cortava o pão e ia servindo a cada um que estavam presentes. Ao ponto de pedir para lavar os pés de cada um deles. Pedro, a princípio, não entendeu e disse, não, como eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés? E Jesus deixou bem claro, se ele não deixasse lavar os pés dele, ele não estaria apto ao serviço do reino, para agradar a Deus, para agradá-lo. Então ele falou, então pronto, já que é assim, não lava só os pés não, pode lavar tudo. Eita glória! Pedro
saiu de um extremo ao outro. Agora ele não queria mais só que lavasse os pés, mas que lavasse tudo, mão, né? Porque ele queria era agradar a Deus, né? E isto é imprescindível para todos os discípulos. Ai, irmã Selma, só aqueles discípulos lá dos evangelhos? Não. Eu sou uma discípula de Cristo, você é um discípulo de Cristo. Todos nós que o servimos somos discípulos dele, né? Aqui na terra, para estarmos partilhando do evangelho, compartilhando, né? Acatando ide, ele disse, olha, ide por todo mundo pregai o evangelho. Ide fazendo discípulos de todas as nações, em todas as nações. Isso é ser discípulo, e discípulo é servo. Certa feita eu li em um livro que dizia, o servo, ele não tem direito a reclamar. O servo não tem direito a impor a sua vontade. O servo tem o dever de obedecer. Ô, irmã Selma, e nós somos escravos para ter que obedecer cegamente? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o servo de Jesus, ele sabe que tudo que Jesus fez por ele é digno de todo o serviço dele aqui na terra, né? Porque o que o Senhor fez por nós, o que é que o salmista diz em um dos seus salmos? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito, né? Tomarei o cálice da salvação. Em miúdos, vamos nos gastar, deixarmos ser gastados para que o reino de Cristo cresça na terra. Que o evangelho seja divulgado. O meu pastor, ele sempre fala que é melhor morrer gasto do que enferrujado. Deixemos a nossa marca na história. Como? Sendo procrastinador, vivendo na procrastinação, paralisados, sem tomarmos uma atitude de propagarmos o evangelho, não só com as palavras, com as citações, só na teoria, não, mas na prática. Na prática, servindo uns aos outros. A Bíblia diz assim, ó, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama ao seu próximo como a si mesmo, eu quero o melhor para mim. Eu quero o melhor. Tudo de melhor para mim eu quero. Então, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou querer fazer o bem ao meu próximo. Vou querer sempre estar disponível para socorrer o meu irmão, a minha irmã, no momento de necessidade. Porque é isso que eu quero que seja feito a mim. Quando eu estiver precisando de um socorro, que uma boa alma apareça para me socorrer, para me dar a mão, para me dar um abraço. E não se limitar só ao abraço, mas nas minhas necessidades urgentes. O apóstolo Paulo, várias vezes ele citou, quando ele estava no seu ministério, os irmãos o socorreram. Ele tentava não ser pesado aos irmãos? Sim. Muitas das vezes ele trabalhou fazendo tenda? Sim. Mas muitas das vezes os irmãos socorreram ele nas suas necessidades. Porque isso é amar o próximo como a si mesmo. Uma vez alguém me contou uma historinha. Existem histórias de carochinhas, né, que a gente consegue tirar um exemplo delas, né? E aí foi dito, uma amiga chegou muito triste e a outra percebeu que ela estava entristecida. E aí ela falou, amiga, por que você está assim? Aí ela falou, não, não é nada, prefiro não dizer. E aí a amiga ficou insistindo, não, eu sou tua amiga, fale, pode abrir o teu coração. E aí em um dado momento, com muita acanhação, né, acanhamento, vergonha, ela falou, é porque eu estou devendo uma certa quantia, uma conta, e eu preciso pagar, e eu não tenho nenhum valor para isso. E a amiga que estava mostrando tanta empatia para com ela,
falou o que para a sua amiga? Falou o que para a sua amiga? O correto seria assim, olha, eu não tenho muito, mas um pouquinho que eu tiver eu vou te ajudar. Talvez não é o valor total da conta, mas você vai, junta um pouco com o outro e aí vai dar tudo certo. Mas aquela amiga respondeu de forma não adequada para uma amiga. Ela falou assim, fique tranquila, que eu não vou dizer o teu segredo, o teu problema para ninguém, porque eu não tenho esse mau costume. Então, que exemplo eu tiro com essa história? É tão fácil ser amigo, ser solidário só na teoria, mas o que o Senhor quer de nós é que sejamos solidários, não só na teoria, mas na prática. Um ao outro ajudou. É assim que a Bíblia nos ensina. E é assim que tem que ser. Na introdução, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Nada de querermos ser grandes ou melhores uns do que os outros. Porque o próprio Jesus, ele disse, por que me chamas bom? Bom é Deus. Talvez se alguém tivesse chamado de grande, talvez ele respondesse da mesma forma, por que me chama de grande? Grande é ele. Aleluia. Em tudo, nosso mestre foi detalhista. Como se dissesse assim, olha, eu estou fazendo isso, presta atenção. Você está prestando atenção no que eu estou fazendo? Você está prestando atenção na pedagogia que eu estou usando? Eu costumo dizer que Jesus é o pedagogo por excelência. Se algum pedagogo, alguém formado em pedagogia, quer aprender a exercer a pedagogia, presta atenção em Jesus, porque ele foi singular, ele foi pedagógico. A forma como ele ensinou é digno de ser imitado e seguido por todos que conhecem o Evangelho. Mas muitas das vezes queremos ficar só na teoria, teorizando. Lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, falando dos passos, da missão terrena de Jesus aqui na terra. Mas aí quando chega a hora exata, o momento certo para nós partirmos da teoria para a prática, ficamos só na teoria. Quando ele fazia ou fez cada acontecimento que os evangelhos cita que Jesus fez, como lava-pés, quando ele falou que ele não era bom, que bom era Deus. Eu acho tão lindo quando eu vejo os irmãos tratando uns aos outros como superior a si. Porque é assim que tem que ser. Não se achar melhor do que os outros, porque não somos. Por mais que a gente venha estudar, adquirir graduações, pós-graduações, mestrados, especializações, doutorado, PhD, o bom ainda será Jesus. O perfeito será Ele. O maravilhoso será sempre Ele. Não deixemos nos encher de nós mesmos a ponto de acharmos que somos o bambambam, como dizemos aqui na Bahia. Ou pelo menos dizíamos, porque a cada ano que vai passando, os bordões vão mudando. Nada de se achar melhor do que os outros.
Porque se assim o fizermos, estaremos cometendo pecado. Mas tenhamos o cuidado de observarmos a humildade de Jesus e seguir os seus passos. Porque o humilde agrada a Deus. E é agradável no ambiente, no contexto em que ele está inserido. Porque trata os outros como se fosse superior a eles. Não que você vai sair chamando de doutor quem não é doutor. Mas ser gentil, não hostil. Ah, eu não vou te ouvir porque você não estudou. Não, não é bem assim. Ah, eu não vou te ouvir porque eu sou o teu pastor e você não passa de uma simples ovelha. Nós temos que entender que nós ensinamos e também aprendemos uns com os outros. Ninguém sabe tudo. Estamos num constante aprendizado. E quando chegar o momento de Jesus nos chamar, ainda estaremos em aprendizado. Porque quem sabe tudo é Ele. Quem é o sobre tudo e todos é Ele. Então é preciso entender que eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Até o fim, né? Sem cessar. Eu estou recitando uma canção que eu aprendi na minha infância. Sem parar, sem vacilar, sem temer. Porque uma vez que nós observamos tudo que a palavra de Deus deixou para nós observarmos os preceitos. E o que é preceito? São normas, são estatutos. E quais são as normas que os crentes, né, os servos, não podem deixar de servir, de seguir, melhor, de respeitar, seguir à risca? São os preceitos do mestre. Nós temos uma biblioteca imensa, 66 exemplares em um único livro. É para te especializar, crente, na humildade. Quem presta atenção na vida terrena do mestre, ele se torna PhD em humildade. Bendito é o nome do Senhor. O ponto 1 diz, uma história real sobre a humildade. Quantos de nós, quando estamos tomados de nós mesmos, estamos cheios de nós mesmos, eu sou tal, né? Eu tenho muitas especializações. Eu já estou no doutorado. Não, eu não aceito. Zé ninguém vem até mim tentar me dar lição de moral. Crente, não pense assim. Não pense assim, porque Jesus, ele não era o tal do PhD, o doutor, não. Ele era a sabedoria, entende? Tu entendeu a diferença em ser a sabedoria e ter as muitas graduações? Tem um hino que diz assim, ó. Em nenhuma escola ele estudou, nem sequer um dia. Mas ele era especialista. Eita glória! Ele não estudou medicina, mas ele curava. Ele não fez oftalmologia, mas ele fez cego enxergar. Ele não foi ortopedista, mas fez manco andar direito. Eita glória! Então, presta atenção. Ele era a sabedoria em pessoa, mas decidiu lavar os pés dos discípulos. Porque muito embora ele estivesse no seu ministério terreno e tivesse um corpo carnal, ele ainda era Deus Filho. Eita, eu me alegro quando eu falo de Jesus.
O meu coração é tomado de uma alegria. Bendito é o nome do Senhor. E a minha alma fica mais sedenta de seguir os passos do Mestre, este pedagogo por excelência. Então, toda vez que tu achar que o teu irmão é insignificante, que é inferior a você, viu, crente? Se ligou? Presta atenção. Jesus, ele era, ele é e sempre será o eu sou, o Todo-Poderoso. E se ele decidiu lavar os pés para nos dar exemplo de ser humilde, eu e você, crente, precisa exercer a prática da humildade. Aleluia. Aí vamos para o ponto 2 aqui que diz o desenvolvimento da história, no capítulo 13. O mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço, para dar uma sustentabilidade no processo de secar os pés depois que os lavasse. Esse gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar os pés. Este costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível. Ninguém naquele momento queria fazer esse serviço, ou pelo menos não estava disponível. Quem sabe Jesus olhou em volta, procurando, mas ele mesmo foi quem se dispôs a fazê-lo. Os servos, a princípio, não entenderam. Mas ele mesmo falou, olha o que eu faço agora. Tu não está entendendo, mas tu vai entender depois. Aleluia. O Senhor tinha um propósito com aquela atitude. Exemplo para exercermos a humildade, para não nos enchermos de nós mesmos, a ponto de acharmos que somos melhores do que os outros, porque estudamos mais, ou porque temos um poder aquisitivo maior. Não. Quem é o grandão? Quem é o poderoso? Quem é o maravilhoso? É o eu sou, o poderoso Deus. E mesmo assim, ele deixou exemplo de como sermos e praticarmos a humildade. O ponto 3 diz, a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pé. As nossas atitudes, muitas das vezes, deixam de forma assim, pedagógica aqueles que nos olham, muito mais do que as nossas palavras. Eu escuto por aí, vejo em alguns vídeos no Instagram e vejo algumas pessoas comentando. Eu desisti de observar o que as pessoas falam. Eu agora observo o que elas fazem, porque muitos usam a teoria, mas não faz na prática. A prática é totalmente contrário ao que eles pregam ou eles ensinam, né? E nós precisamos viver, igreja, viver o que nós pregamos, fazer realmente aquilo que nós ensinamos, ou aquilo que nós estamos no domingo à noite, ou na terça-feira à noite, ou na quarta à noite, fazendo sermão, ocupando a tribuna, ensinando a muitos, e muitas das vezes falhamos quando não cumprimos ou quando não praticamos aquilo que ensinamos.
mas que venhamos ser verdadeiros, praticantes de tudo aquilo que o Mestre requer que façamos, né? A ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade, conforme está em João 13, verso 2 e o verso 4. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. É evidente que neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Vamos parar com isso de só viver teoria. Temos que parar de sermos teóricos e passarmos a sermos praticantes da palavra de Deus. Pregar é fácil, igreja. Viver não. Viver implica em renúncia. É muitas das vezes dizer não para o nosso próprio eu. Aleluia. Nós sabemos que nós temos 3 grandes inimigos. Quem são esses 3 grandes inimigos, irmã Selma? O mundo, juntamente com tudo aquilo que tenta nos distanciar de Deus. O adversário da nossa alma e nós mesmos. Porque lutar contra nós mesmos, eu digo que o pior inimigo, não só eu digo, mas já vi alguns teólogos falando, que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque dizer não para o mundo é complicado, mas é mais fácil do que dizer não para os nossos próprios desejos, os nossos próprios anseios. Dizer não ao adversário da nossa alma não é fácil, é complicado também. Mas mais complicado ainda é nós dizermos não para nossos próprios instintos, nossas manias de grandezas, que quanto mais adquirimos ou estudamos, se não tivermos cuidado, queremos ser melhores do que os outros. E isto não pode ser. Tem um hino que diz assim, assim não pode ser, assim não pode ser. Muda, Senhor, esse meu jeito de querer. Senhor, transforma minha mente. Muda-me, Senhor, completamente. Senhor, transforma minha mente. Muda, Senhor, completamente essa minha mente, esse meu coração, essas minhas atitudes precisam condizer com o que o Mestre deixou nas Escrituras, para que nós venhamos observar e praticar, viver os seus preceitos, as suas verdades. O apóstolo Paulo, ele diz assim, sede meu imitador, assim como eu imito a Cristo. Que nós venhamos poder dizer, me imite, porque eu imito a Cristo. E a pergunta é, eu estou imitando a Cristo? Você está imitando a Cristo? Se porventura você não está ou eu não estou, precisamos mudar esse contexto. Porque a vontade dele é perfeita, é agradável e precisa prevalecer. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Então é preciso refletirmos. É preciso observarmos. É preciso sairmos da teoria. Chega de sermos teóricos da palavra de Deus.
mas vamos ser praticantes. O 2 diz, humildade implica em autoconhecimento. Eita, meu Deus. Não é fácil se conhecer, mas vai orando, vai prestando atenção, Veja o teu temperamento. Certa feita eu disse numa escola dominical, né, sobre aquela questão do versículo que diz que dá uma face, ao receber um tapa em uma face, ofereça outra. Aí eu disse para as irmãs, eu sei que o meu temperamento é colérico. Então eu me conhecendo, eu não vou ficar para dar a outra face, eu sei disso. Eu vou sair de perto daquele que me bateu para lutar contra essa velha mulher que há dentro de mim, que muitas das vezes insiste em querer voltar a viver. E eu fico brigando comigo mesmo, porque a velha mulher não pode vir à tona, mas o novo eu, que o evangelho, que o novo nascimento produziu em mim. Então, muitas das vezes implica na gente correr para não ter que brigarmos. Se você sabe que você não tem a capacidade de suportar, de tolerar, fica sempre acompanhado de alguém, próximo daquele que te desafia, daquele que te desacata. Porque isso é comum, é inevitável. Muitas das vezes acontece na vida do crente. De ter aqueles que são usados, são inspirados pelo mal, muitas das vezes, para nos desestabilizarmos, para tirarmos, aleluia, nos tirarmos do centro da vontade de Deus e nós perdemos o autocontrole. Então sai correndo, crente, sai de perto, porque o Senhor será glorificado em meio à tua atitude, sabendo até onde você pode ir. E voltando para a questão da humildade, se obrigue, fale com Deus, olhe Deus, me ajuda a entender e a viver que o grandão é o Senhor e eu sou pequeno. Que o Senhor apareça e eu desapareça. Que eu diminua. Me ajuda, Senhor. Não é fácil. Mas me ajude a diminuir. E o Senhor crescer em mim. E o Senhor aparecer enquanto esse humilde servo, essa humilde serva, obedeça e entenda. Dalabaio, derrebriaio. Que quem tem que aparecer é o Senhor. E a palavra de Deus nos diz que é o que pede, recebe. Se você pedir ao Senhor para controlar esse teu temperamento, esse teu jeito de querer ultrapassar os limites que a palavra de Deus nos inspira a não ultrapassarmos, o Senhor vai trabalhar em você. O Senhor já está trabalhando, eu profetizo, Ele já está trabalhando. Ele está mudando esse teu temperamento que muitas das vezes quer passar na frente da vontade de Deus. Eu digo, eu determino que ele é e sempre será subalterno à vontade de Deus na tua vida. Bota, mentaliza, crente. Nada sou, quem é ele? Eu não tenho, quem tem é ele. Agora, se ele quiser me dar, ele me dá. Mas eu não posso esquecer que o grandão é ele. Aleluia. O Senhor me traz à memória um outro testemunho. Disse que um certo pregador, uma vez ele chegou em uma igreja para pregar. E ele já estava muito conhecido, já tinha agenda sempre lotada, era uma dificuldade para conseguir agendar esse irmão. E aí ele não teve tempo de estudar, de meditar. E aí ele chegou com a maleta dele, entrou na igreja e ele pensou com ele mesmo. Por que eu estou sabendo, né? Eu não sou dos pensamentos. Quem sonda e esquadrinha os pensamentos é Jesus, né? O Espírito Santo. Mas ele contou, ele verbalizou depois o acontecido com ele. Ele pensou lá, né? No culto. Eu não estudei, mas
Ah, eu já tenho essa pregação de cós salteado na minha mente. Eu já tenho as técnicas, a oratória exata para alegrar a igreja. E vai dar tudo certo, porque eu já estou acostumado. Eu não sou menino, eu não comecei hoje, já tenho um caminho de pregação. E aí aquele irmão subiu cheio de si no púlpito. E na hora lá da pregação ele começou a pregar muita Bíblia, muitas referências, né? É tão bonito quando a gente vê uma pessoa que conhece a Bíblia assim a fundo, que vai citando de cabeça muitos livros, muitos capítulos, versículos, sem precisar olhar o esboço, E aí ele foi se esticando para um lado, gritava para outro, e suave, ficava vermelho, e a igreja parada olhando para a cara daquele pregador. E ele se esforçando, usando a teoria, só a teoria, porque não basta a teoria. Precisa ter o sobrenatural, a unção. Certa feita eu li num livro que dizia assim: nenhum pregador pode ser um bom pregador e desempenhar bem o seu sermão se ele não passou pelo menos 1 hora de joelho durante aquele dia. Porque para ter a plenitude do ser usado por Deus durante um sermão, é preciso ter o combo: oração, jejum, leitura da palavra, porque senão não vai fluir. Eu já ouvi muitos pregadores renomados que chegou no dia com muita teoria, mas dava para perceber que ele não tinha orado, que ele não tinha jejuado para o sobrenatural de Deus. Porque quem convence o homem não é a teoria. Quem convence o homem do pecado e do erro é o Espírito Santo. É ele que entra na mente, que perscruta, o íntimo dos seres humanos, para mostrar a ele, convencer ele do pecado, do erro. Então, a teoria é bonita, é bom, é interessante. Não estou dizendo aqui que a gente não pode buscar teoria. Busque a teoria, mas a teoria por si só, ela não fará milagre. Precisa ter teoria prática. O combo, como eu falei: oração, jejum, leitura da palavra. Aí sim, a teoria junto com esse combo fará grandes coisas, tudo aquilo que o céu estiver disposto a fazer durante esta noite, ou esta manhã, ou esta tarde, que o vaso de valor estiver em posse do microfone e com oportunidade de lecionar, de ministrar. Aleluia! E se empenhe, independente da quantidade de pessoas. Ah, eu vou para lá, mas só tem 3 pessoas. A igreja é pequenininha, não tem problema. Você vai estudar tal quanto fosse pregar nos Gideões, tal quanto fosse pregar em um congresso de mulheres, de homens, de jovens, adolescentes. Porque aqueles 3, aquele 4, 5, 6, 7 pessoas que tiver ali, tem a mesma fome da palavra de Deus e tem a mesma importância para Deus. Então faça tudo diligentemente e seja humilde. Não pode perder o foco. A humildade é importantíssima. O ponto 3 diz: humildade versus ostentação. Quantos estamos, eu digo quantos de nós, que eu digo no sentido evangélico, no sentido geral, quantos de nós estamos cheios de ostentação? Eu sou, eu faço, eu tenho milhares de seguidores, eu tenho muitos likes. Olha, eu sou contratado para dar aula em tal escola, em tal faculdade. Crente, deixemos de ser ostentadores e sejamos mais humildes, porque Deus é com os humildes. Deus ama ver um crente, um servo, uma serva cheia da humildade. O ponto 2 diz: o caminho. O ponto 1 diz: uma competição silenciosa. Há sempre dentro de nós uma grande competição, carne versus espírito. E nós vemos retratado todos os dias, no nosso dia a dia.
Mas o Espírito tem que prevalecer sobre a carne. Não importa o lugar que seja o mais destacado que o Senhor te permita a chegar. O Espírito Santo deve estar sempre dentro de nós, nos guiando e dizendo: homem, mulher, tu não és nada se eu não tiver contigo, se eu não tiver te usando. Pensa numa tomada engatada. Você é a tomada. Enquanto você estiver ligado em Deus, ó, a conexão, céu, ó, Deus e você, o Senhor vai revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes, conforme está lá em Jeremias 33, os versos que se seguem, que fala sobre clama a mim e responder. Você vai clamando e Deus vai te responder. No diálogo, que a oração é um diálogo, ela não é um monólogo, você fala e você também escuta. Você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus. Jesus, o Espírito Santo vai forjando em você o caráter dele. E todos que têm um relacionamento íntimo com Deus, que vivem uma vida de oração e leitura da palavra e jejum, ele nunca se esquece que o grande é Deus. E que se Deus arrancar ele da tomada, a teoria nada servirá. A teoria, ela é agradável aos ouvidos, você aprende, adquire conhecimento. Mas o que faz uma multidão ficar sentada 1 hora e meia, é a presença da labacandarácia, é o sobrenatural, é a presença do Espírito Santo na vida do pregador. É a presença do Espírito Santo na vida do professor da escola dominical ou até mesmo de uma faculdade teológica. É a presença que vai fazer as pessoas não cochilarem durante o sermão. É a presença que vai fazer as pessoas não se preocupar que o relógio está quase batendo às 21 horas e o culto vai terminar. É a presença que vai fazer, quando falar assim, amém, vamos levantar para orar, para dar a bênção apostólica, os irmãos vão falar assim, já estava tão gostoso, eu não queria sair daqui, esse irmão é uma bênção, ele é tão humilde, eu quero imitar a ele, porque a gente precisa entender que a humildade faz a diferença. A humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o serviço. Aleluia. A humildade não obriga, ela convida, gentilmente ela convida. Aleluia. Para encerrarmos, o Senhor me traz à memória aquela passagem da sunamita, que ela conversando com o seu marido, ela falou assim, olha marido, tu tem observado aquele homem de Deus? Ele sempre passa por aqui. Algo na vida de Eliseu chamou a atenção daquela mulher, a ponto de ela desejar que o Senhor estivesse mais perto. Ou melhor, que o Senhor que habitava a vida de Eliseu estivesse mais perto. Então ela pediu autorização ao seu marido para preparar um cantinho, botar uma mesinha lá, né? Para o profeta escrever, a cama para o profeta deitar. Porque Eliseu não vivia só teoria, ele vivia na prática. E eu creio que a humildade que Eliseu, ele exalava, ele transpirava humildade. Porque todos os homens de Deus que a Bíblia registra era tomado de uma humildade, né? Que nos ensina, ou melhor, nos constrange a tentarmos imitá-los. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele falou assim, eu aprendi a viver em abundância, fartura, mas também eu aprendi a viver na escassez. Isso é humildade.
Já pensou quantos um dia falou assim, eu não admito, eu tenho tanto estudo, eu investi, eu me preparei para hoje em dia eu estar desempregado, dependendo de uma cesta básica que a igreja vai me doar? Ô, crente, cadê a humildade? Sejamos humildes, porque eu vou repetir para você, gravar e não esquecer. A humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga ninguém, não impõe, ela convida. E que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações. E eu desejo sinceramente que eu tenha cooperado para o teu crescimento em conhecimento, né? Para agregar os teus saberes. Que o Espírito Santo sempre ache espaço em nós para aprendermos um pouquinho mais da sua palavra. Ninguém é grande ou sabe demais para não poder aprender um pouco mais, né? E para encerrar, eu não posso deixar de pedir a vocês, porque se eu não pedir, eu não cresço. E por que tem que crescer, irmã Selma? É porque o objetivo desse canal é divulgar a palavra por intermédio das lições da EBD, né? Aí me faz lembrar de quando eu era criança, que tinha um louvorzinho bem bonitinho da escola dominical. Essa é a nossa escola, escola dominical. Essa é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a esta escola, com certeza está doente. Com certeza está doente. Ou então está trabalhando. Quem trabalha no domingo do Senhor está. Então, o restante você sabe, né? E que o Espírito Santo continue falando e nos inquietando a sermos verdadeiramente assíduos frequentadores da EBD. Todo crente que ama a EBD é um crente sábio e que cresce a cada domingo em conhecimento. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, é conhecendo a verdade que a gente cresce. Deus abençoe.